Olá, eu sou a Masa e seja muito bem-vindo ao canal. É sempre bom ter você aqui conosco. Tem vários inscritos muito queridos que estão sempre curtindo e deixando seus comentários e perguntas, e nós temos muita satisfação em responder a todas, nem que demorar um pouquinho. Então, você que é novo por aqui, se inscreva e fique à vontade para deixar o seu comentário também. Será muito bem-vindo. Luz e sombra. Este é um dos principais conceitos da pintura que define a ilusão de profundidade. E quando se vai pintar elementos brancos, é muito comum, principalmente para o iniciante na pintura, achar que se deve aplicar somente a tinta branca para compor aquela imagem. Só que não. Mas como é então? Raramente se usa o branco puro para pintar um objeto branco, mesmo nas áreas iluminadas. O que dirá nas áreas que não recebem luz, ou seja, nas áreas sombreadas. Normalmente, as sombras são coloridas, como é o caso deste coelho. O coelho se encontra num gramado, ao ar livre, e a sua sombra recebe luz indireta, refletida do céu. Por isso, na sombra própria do coelho, predomina a cor azul. Existe a sombra própria e a sombra projetada. A projetada é a sombra que o objeto faz no chão, e a própria é a sombra de uma determinada área do próprio objeto que não recebe luz. Você vai observar que o queixo do bichinho, que também está na sombra, não tem uma tonalidade azul, e sim uma tonalidade esverdeada. Isso é resultante do reflexo da cor verde do gramado no queixo dele. Ao longo do vídeo, você vai também perceber que em nenhum momento vai ser aplicado a tinta branca pura. A técnica utilizada nessa pintura é a técnica ala prima, a qual se começa e termina uma pintura enquanto a tinta ainda está molhada. Sem mais delongas, então, vamos para a pintura. Para esse tipo de pintura, eu gosto de aplicar uma imprimatura marrom neutra, que ajuda a distinguir melhor os valores das cores. Depois do desenho traçado, o passo seguinte é ir aplicando as cores das sombras, que é um cinza esverdeado embaixo do queixo e mais azulado nas outras áreas sombreadas que recebem o reflexo do céu. Pela condição da imagem, a gente percebe que a fonte de luz, que no caso é o sol, está localizada um pouco atrás e à direita do coelho, e perpassa através da orelha, que é um local com concentração de sangue e fina o suficiente para adquirir essa tonalidade alaranjado vivo. Mesmo as áreas que recebem uma iluminação direta têm que ter um fundo com um valor um pouco acima do valor do fundo para as áreas sombreadas. A partir desse momento, dá a impressão que é colocado branco puro nessa parte mais clara do coelho, mas não é. Esse é um cinza mais puxado para o azul, mas não é branco puro. Em nenhum momento, como já foi dito, é colocado o branco puro. Neste fundo é aplicado uma mistura de azul ultramar, amarelo cádmio, alizarin crimson e branco, e ele simula uma vegetação distante. E esse efeito de distanciamento entre a figura e o fundo se deve principalmente à adição do branco, que degrada as cores, tirando a saturação delas. Já no primeiro plano, que é esse gramado, as cores são mais saturadas sem adição do branco, que dá um efeito de maior proximidade do espectador.
Agora que foi feita uma camada geral no fundo, começo a detalhar as partes, reforçando e equilibrando as cores com seus valores e tonalidades adequadas para cada área de sombra e luz. A paleta de cores usadas para essa pintura foram azul ultramar, azul de fita-locianina, amarelo cádmio, alizarim crimson, alaranjado cádmio, verde esmeralda e o branco de titânio. E os pincéis foram os de pelo macio chatos da série 141, tamanhos 16, 14 e 8, e um pincel redondo, tamanho 4, da marca Crafts. No olho que está na sombra, foi usado o alizarim e o azul ultramar. No focinho tem as mesmas cores do olho, mas foi acrescentado um pouco de laranja e branco, porque ele pega bastante luz, ele fica mais rosado. Agora seguem os ajustes e iluminação das áreas sombreadas. Nessa parte superior do coelho, que pega o reflexo do céu, predomina a cor azul. E nas áreas bem claras, bem iluminadas da pelagem, onde parece que se trata de um branco puro, na verdade é uma mistura do branco de titânio com um toque de amarelo, que dá um aspecto de um branco mais quente, contrastando assim com as áreas de sombra dos cinzas, azulados e esverdeados, que são cores frias. No gramado eu começo a aplicar um verde mais claro, saturado em alguns pontos, como quando a gente ajusta o foco de uma câmera fotográfica. Agora é o momento de trabalhar corrigindo as tonalidades do fundo e dar uma alisada para reforçar mais ainda o aspecto de profundidade. Houve a necessidade de voltar no gramado e dar mais uns toques com verdes mais saturados, tanto os claros como os escuros. Repare que todo o acabamento da pelagem é feito com um pincel chato de pelo macio, inclusive o bigode do coelho, pois conforme se trabalha com esse pincel, pode-se produzir linhas bem finas.
Para você que me acompanhou até aqui, muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.